Bom, boa tarde, pessoal. Agora eu vou começar o evento de fato. A gente estava fazendo um ajuste aqui para uma outra transmissão de tela que a gente tem para um outro grupo, tá bom? Então, se vocês tiverem qualquer problema aí de áudio, de apresentação, não estiverem vendo alguma coisa, vocês podem falar aqui no chat, que tanto eu quanto a NN, que é aqui da minha equipe, a gente está gerenciando aí. Geralmente a gente fica dando uma olhada para ver se tem algum problema de áudio, de transmissão, e quando não é, às vezes pode ser da conexão da pessoa que está assistindo, a gente sempre indica que a pessoa saia da sala e entre de novo para ver se melhora, tá bom? Mas qualquer problema, se a pessoa que estiver falando não estiver ouvindo, ou qualquer coisa do tipo, vocês podem falar aí para a gente que a gente vai se ajustando, tá bom? Vou me apresentar, eu sou o Romulo Oliveira, eu sou responsável aqui pelo departamento de marketing da X4B. Queria agradecer muito aí o pessoal que está no webinar, né? A gente hoje fez duas transmissões em grupos separados e queria agradecer a todo mundo. E é bem legal, a gente está querendo, a gente está planejando com a Huawei aí, que a gente vai falar bastante, a gente está planejando uma série de webinars para falar sobre a plataforma, tá bom? Vocês não estão conseguindo ver minha tela? Deixa eu ver se eu... Acho que o Arthur comentou que não está conseguindo ver. Alguém consegue ver aí? Maravilha. Tá aparecendo, né? Tá aparecendo o logo da X4B a princípio. Aí, Arthur, parece que o pessoal tá vendo. Se de repente você não tiver conseguindo ver a apresentação, você vai, de repente, entra e sai da sala de novo, tá bom? Pessoal, então eu vou começar aqui. Vou dar apenas uma abertura aí. Já agradeci todo mundo. Vou falar um pouco da X4B só para contextualizar, para quem não conhece ainda. E depois eu vou passar a palavra para o Eric da Huawei, que vai passar todo o conteúdo aí para a gente. Né? Tem bastante conteúdo para passar, acho que vai ser bem interessante. Então, só falando da X4B, a X4B ela é uma consultoria de tecnologia e negócios, né? A gente atua nas camadas de software e serviços. A gente tem uma série de reconhecimentos nacionais, internacionais, tem aí uma infraestrutura considerável de equipe técnica especializada, tanto para atendimento comercial quanto técnico, né? O, a gente fica aqui localizado em São Paulo, a matriz, mas a gente tem unidades espalhadas por todos os estados, tá bom? A gente tem Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Pernambuco, Distrito Federal e Goiás. Então a gente consegue ter uma capilaridade grande de atendimento a nível nacional, o que facilita, né, a gente poder atender aí clientes, enfim, fazer os projetos em loco, né? Agora, nesse período de pandemia, a gente tem feito muita coisa remota, mas a gente sempre tem os consultores nos clientes apoiando aí essa transformação digital, implementação de software, suporte e uma série de outras questões de negócios que a gente consegue aplicar aí com a camada de tecnologia. A gente gosta de trabalhar nessa tríade de consultoria, suporte, projetos e no centro sempre a inovação. Né? A gente trabalha com o time, o nosso foco, né? O nosso DNA é de serviços, a gente nasceu de implantação de RP. Então, 10 anos atrás, lá na empresa nasceu já com esse foco consultivo de entregar valor, e com isso a gente só foi adaptando tecnologias, enfim, uma série de brands, outros softwares, mas a questão de serviço, de ser uma empresa de consultoria, né, de entender os desafios do cliente, a gente mantém em todas as nossas linhas de negócio. Então, a gente está falando aqui hoje de uma parte de infraestrutura, nuvem, a gente mantém esse foco sempre em todos os nossos projetos. A gente tem 4 pilares estratégicos, que é a parte aqui de gestão de negócios e inovação, infraestrutura, colaboração em nuvem, que é o pilar onde a gente está inserido nesse webinar hoje, a parte de segurança, design e engenharia. Esses são os 4 pilares estratégicos da X4B, que dentro deles a gente tem uma série de serviços, né, uma série de serviços especializados, que eu não vou ficar detalhando aqui para vocês, depois da apresentação eu passo esse material para vocês darem uma olhada, mas a gente trabalha com uma série de serviços especializados nessas camadas, e uma série de soluções também, uma série de brands de software, tecnologia e serviços para poder apoiar os clientes em desafios diversos. Né? A gente tem essa ideia de ter um portfólio que a gente consiga atingir ali 100% dos desafios de uma empresa tradicional. Da parte de Huawei, né, que é uma parceria que a gente tem já projetos bem interessantes e a gente tem trabalhado cada vez mais em cima da plataforma, eu vou dividir aqui como serviços especializados
que a gente pode oferecer, mas tem uma série deles. Eu falo muito da parte de consultoria, né? A gente entender de fato como fazer os projetos, a parte de migração, seja de on-premise para nuvem, ou de repente de outro provedor de nuvem que vocês queiram mudar, queiram testar. A gente tem uma série de serviços e a gente pode mostrar ROI, benefícios para vocês, caso vocês queiram comparar. Toda a parte de gerenciamento, suporte, os projetos mesmo de migração para nuvem, parte de monitoração, avaliar os ambientes, né? Modernização de infraestrutura, para quem quer dar aquele passo a mais na nuvem, a gente tem uma série de caminhos para isso. A parte de workshops, né? Esse aqui é um webinar inicial aí de uma jornada, mas a gente pode fazer os workshops em cliente também, se quiser tiver um time de infraestrutura maior, a gente consegue entregar esses workshops, e toda a parte de análise de performance, né, que é ver se essa nuvem está dando os resultados esperados e como está sendo o trabalho com essa plataforma, né, a gente consegue atender essa camada aí de tecnologia e de negócio, né, a gente tem equipes de infraestrutura especializadas de fato em nuvem, que agregam muito valor à plataforma em si que a gente está implementando no cliente, tá bom? Então era basicamente isso que eu queria passar, eu só queria dar uma introdução para vocês. Mais uma vez agradeço aí a presença de todos, dos dois grupos. Eu vou ficar dando uma olhada aqui nos chats, caso vocês tenham alguma dúvida. E o que eu sempre indico é assim, se vocês tiverem uma dúvida, já podem jogar aqui no chat, mas a gente gosta de organizar a apresentação para que a gente entregue todo o conteúdo e no final a gente responda as perguntas. Tá bom, pessoal? Então, qualquer dúvida, pode jogar aí no chat que a gente vai anotando e no final, tanto eu quanto o Eric, acredito que o Eric principalmente, que vai passar o conteúdo aí mais aprofundado, fica aqui para responder vocês. Tá bom? Agora eu vou passar a palavra para o Eric, da Huawei. Eric, só pegar aí, compartilhar a sua tela e eu vou ficar aqui no mudo. Qualquer ponto é só me chamar. Obrigado, pessoal, e bom evento. Obrigado, Rômulo. Obrigado aos convidados. Deixa eu compartilhar minha apresentação aqui. Em primeiro lugar, eu gostaria de me apresentar, né, agradecer a presença de todo mundo, me apresentar. Meu nome é Eric Chans, eu sou gestor de parcerias da Huawei Cloud, gerente de desenvolvimento de negócios, né? A X4B está dentro do meu hall de parceiros, né, que eu venho trabalhando, que eu venho desenvolvendo junto com a Huawei Cloud, e não necessariamente só o parceiro, também os clientes dos parceiros, né? Trabalho na Huawei há um certo tempinho já, eu entrei em novembro de 2001 na empresa, então eu sou bem antigo de casa, conheço bastante do mundo da Huawei, presenciei todas as fases de crescimento da empresa, tanto globalmente quanto no Brasil, e uma coisa que eu digo é que a Huawei se tornou esse gigante que é hoje em dia no mundo de tecnologia, de TIC, não à toa. É uma empresa que prioriza muito pesquisa e desenvolvimento, é uma empresa que pesquisa, que prioriza muito o desenvolvimento dos seus talentos também, e está sempre antenada no que o mercado está necessitando, no que as pessoas em geral estão necessitando também. Tá? Eu vou falar hoje sobre a Huawei Cloud, que é o meu domínio, mas antes de entrar no tema da Huawei Cloud, eu vou falar um pouquinho sobre a própria Huawei. Tá? Então, como eu tinha falado, a Huawei é líder em infraestrutura de TIC, que é tecnologia da informação e da comunicação, e de devices inteligentes, né, smart devices que a gente fala. E o nosso lema é trazer o mundo digital para cada pessoa, lar e organização, para um mundo melhor conectado e inteligente. Então, esse é o nosso lema, essa é a nossa missão. Né? Hoje em dia, pelo menos de 50% a 60% da população global é atendida por alguma solução da Huawei, seja ela um device, seja ela durante uma chamada telefônica, durante uma conexão de internet, está usando algum equipamento, alguma solução ou algum device da Huawei. A empresa é uma empresa de 194 mil colaboradores, onde 96 mil, em média, são dedicados à pesquisa e desenvolvimento, presente em mais de 170 países, e recentemente nós fomos qualificados como o 49º lugar na lista da Global 500, da Fortune. Então, isso é um marco histórico para uma empresa que, alguns anos atrás, estava na posição 400 e alguma coisa. Então, das marcas mais de tecnologia mais inovadoras, a gente está em 6º lugar, segundo um ranking da Boston Consulting Group. Entre as marcas mais valiosas, a gente está em 9º lugar, né, nesse mercado de tecnologia.
Então, o faturamento do ano passado passou 120 bilhões de dólares globais. Na primeira metade desse ano, nós somos o maior fornecedor de smartphones do mundo, né? Então, durante a pandemia, o mercado chinês acabou favorecendo a Huawei nos smartphones e por aí vai, né? A empresa é composta por alguns grupos de negócios, né? Com a missão de a gente fornecer produtos, soluções e serviços para os nossos clientes, que vão desde os dispositivos, né? Então, enquanto eu estou falando com vocês aqui, eu estou olhando para o meu P30 Pro, que é um dos celulares high-end da Huawei. Estou falando com vocês através do FreeBuds 3, que é o meu fone Bluetooth também da Huawei. Além disso, a gente tem smart screens, tem laptop, então toda uma gama de dispositivos onde a gente começa, né, a distribuir e interagir com a informação. Passa muito pela conectividade, né, então todos os equipamentos de redes que vocês possam imaginar, tanto redes privadas de dados quanto redes de telecomunicações também fixa e móvel. O 5G está aí, né? A Huawei é a líder global em desenvolvimento e em patentes do 5G, né? E, por fim, todo um portfólio de computing, que vai desde soluções de data center, storage, servidores, redes também aplicadas a redes de data center e, por fim, a nuvem, né? E toda uma camada de inteligência artificial que a gente consegue colocar dentro dessa informação. Tá? Os grupos de negócios são 4, né? O grupo de consumer, né? Então, quase metade da receita global da Huawei vem do grupo de consumer. O grupo de carrier, onde nós somos líderes em fornecimento de infraestrutura para telecomunicações nas operadoras globais, exceto as dos Estados Unidos, nós somos líderes em praticamente todos os países e todas as operadoras. O grupo de enterprise, que nós trazemos todo o expertise da Huawei, tanto em conectividade quanto em computing, para as grandes verticais da indústria. E aí eu cito, por exemplo, grandes bancos aqui no Brasil que já usam o portfólio de storage da Huawei, por exemplo. Eu estou falando do Bradesco, estou falando do Itaú. Grandes corporações também utilizam os serviços da Huawei, muito de governo. A gente é forte em governo aqui no Brasil também, com a nossa área de enterprise. É uma área que aqui no Brasil já rende mais de 200 milhões de dólares por ano para a empresa. Tá? E, por fim, o último grupo de negócios que foi criado esse ano, que vai muito de encontro à estratégia da empresa, né, às necessidades do mercado e a estratégia da empresa, que é o grupo de cloud e inteligência artificial, onde a Huawei Cloud está inserida. Né? Nós acreditamos porque algumas tecnologias vão guiar a transformação digital e dos novos negócios. As tecnologias são o 5G, a inteligência artificial, a computação de borda, que a gente chama, né, o edge computing. Então, tudo isso vão ser drivers para a transformação digital futura. E o que é a nuvem nesse contexto? A nuvem é a infraestrutura básica que vai reger essas tecnologias, essas grandes tecnologias. Tá? Então, em 2025, todos os países e indústrias vão ser impulsionados por essas tecnologias. Tá? E como é a Huawei em cloud? Então, vamos entrar um pouco no assunto, né, do webinar. O assunto é a Huawei em cloud. Desde quando a Huawei investe em cloud? Desde quando a Huawei é um player de cloud? A gente começou em 2012 com um produto que era o Fusion Sphere, que era basicamente uma enterprise cloud, uma nuvem privada direcionada a empresas. Né? Então, de 2012 a 2015, nós trabalhamos no universo de nuvem privada. Depois, em 2016, a gente passou para nuvens públicas também. Nós fizemos acordos com algumas telcos, né, que são, obviamente, grandes parceiros e clientes nossos, né, e inauguramos algumas regiões de nuvem pública, em conjunto com essas telcos. A Huawei entrando como white label e eles entrando com a marca e com o expertise de B2B deles. Então, nós fizemos com a Deutsche Telekom, que é o OTC, o Open Telecom Cloud, fizemos com a Telefônica, através do Open Cloud, e aí tínhamos já regiões do México, do Brasil e do Chile, e com a China Telecom também, no território chinês. Em 2017, a Orange, operadora francesa, entrou também, né, nessa Public Cloud conjunta com a Huawei, 2 regiões a mais aqui na América do Sul, com a Telefônica,
e inauguramos a Huawei Cloud China, produto próprio, marca Huawei para o mercado chinês. Então, a Huawei Cloud foi fundada em 2017 como provedor de nuvem pública direto ao cliente final, né? Em 2018 foi a época da nossa expansão global, ou seja, a Huawei Cloud saiu da China para ter uma região, né, uma porção internacional dela. Foi quando nós lançamos as regiões de Ásia-Pacífico, que foi Hong Kong, Bangkok e Singapura, além de abrir algumas regiões do território chinês também para o público global, né? E inauguramos Joanesburgo também na África do Sul. E em 2019, todas as 5 regiões que já existiam aqui na América Latina através da Telefônica passaram a ser Huawei Cloud. Então, tirando a região do Chile, que foi uma região construída do zero pela Huawei, né? Então, todas essas regiões passaram a ser domínio da Huawei e foram incorporadas às regiões internacionais da Huawei Cloud. Então, tecnicamente, estamos no Brasil desde 2016, porém, como Huawei Cloud oficialmente desde 2019, dia 28 de novembro, que a gente fez o lançamento oficial ano passado aqui no Brasil. E de 2017 para cá, nós nos tornamos, em 2019, o terceiro maior provedor de nuvem pública da China. Sendo que nesse ano, né, a gente registrou um crescimento ainda maior. No primeiro trimestre desse ano, nós passamos a Tencent na China e nós já somos a segunda maior cloud da China. Um mercado extremamente competitivo, dominado pelo Alibaba, que em 2 anos nós já conseguimos mais de 14% do market share, né? Segundo o Gartner, nós somos o 6º maior provedor de infraestrutura como serviço global. Vocês podem ver na próxima página, né? Então, globalmente, o líder é a Amazon, seguido pela Microsoft, pelo AliCloud, pela Google Cloud e pela Tencent, né? Então, esses são dados de 2019, né, de acordo com esse report que vocês estão vendo do Gartner. Então, provavelmente no próximo release desse report, a Huawei já terá passado a Tencent, porque nós já passamos a Tencent na China. Então, provavelmente seremos o 5º maior provedor de cloud. Então, o que isso quer dizer? Nós tivemos o maior crescimento entre todos os provedores. A Huawei cresceu 222% de 2018 para 2019, pulando da 12ª para a 6ª posição nesse ranking. E já somos maiores do que provedores como IBM, Oracle e algumas outras clouds globais também, né? Então, em termos de conquista de mercado, de expansão global, nós estamos crescendo em um ritmo muito acelerado. E por que crescemos em um ritmo acelerado? Porque temos uma gama muito grande de produtos e de serviços de cloud que nós conseguimos oferecer para os nossos end users, para os nossos usuários finais, né? Então, a gente vai desde a infraestrutura básica, que é um portfólio de computing, de storage, de redes, de base de dados como serviço, por exemplo, até serviços avançados, como, por exemplo, containers, né? Então, tem o Cloud Container Engine, tem o Cloud Service Engine, que você pode fazer o deploy de uma aplicação utilizando uma arquitetura de microserviços, por exemplo, e também a parte de Enterprise Intelligence aqui embaixo, que é o EI. O Enterprise Intelligence é um portfólio que a gente engloba tanto inteligência artificial, APIs de inteligência artificial, e também toda a camada de Big Data na cloud. Então, esses mais de 200 serviços, eles já existem e eles estão em operação na nossa porção chinesa da Huawei Cloud, tá? O que a gente tem na Huawei Cloud Internacional? Já somos por volta de 90 serviços, nós já temos 90 serviços disponíveis internacionalmente na Huawei Cloud. E o ritmo de adoção do que tem na China para fora da China está sempre muito acelerado, né? Então, basicamente, o que os nossos grandes concorrentes de nuvem pública ofertam, nós temos uma equivalência na Huawei Cloud disponível globalmente hoje em dia. Aqui no Brasil estamos crescendo em serviços locais, aqui na nossa região de São Paulo, né, e nas nossas regiões de Santiago e da Cidade do México também.
a nossa intenção é estar localmente com mais ou menos uns 55 a 60 serviços no final do ano, disponíveis aqui na região do Brasil. Né? Porém, o que ainda não está disponível do Brasil já é acessível para quem cria uma conta na Huawei Cloud e utiliza, por exemplo, numa região da Ásia. Tá? Então, são serviços disponíveis em nuvem. Fora isso, a gente tem um modelo também de nuvem híbrida, né? Então, a Huawei Cloud não é só nuvem pública, a gente tem um produto chamado Huawei Cloud Stack, em que podemos construir uma nuvem privada também e fazer o que a gente chama de hybrid deployment, né? Nuvem híbrida, através de uma arquitetura, produtos, serviços e ecossistema unificados. Então, isso é muito importante frisar. Então, a combinação de Huawei Cloud com Huawei Cloud Stack, a nuvem pública pode ser uma extensão da privada e vice-versa, né? Então, organizações grandes, complexas, que exijam um ambiente de nuvem privada, nós temos como oferecer também. Regiões, né? Então, globalmente, nós temos 23 regiões. Obviamente, não são todas as regiões que estão disponíveis dentro da console da Huawei Cloud. Por exemplo, eu vou dar alguns exemplos. Na Europa, ainda é em cooperação com a Deutsche Telekom e com a Orange. Na Rússia, a Huawei Cloud é fechada para o território russo. Então, a região da Rússia não aparece para o restante do mundo, né? Aqui na América do Sul, por exemplo, as regiões de Lima e de Buenos Aires só são visíveis para quem cria uma conta ou no Peru ou na Argentina. Né? Na Argentina, quem cria conta lá consegue visualizar a região de Buenos Aires. E no Peru a mesma coisa, consegue visualizar a região de Lima. Porém, nós temos um círculo de baixa latência, né, com uma cobertura de rede muito interessante, com o México, Santiago e São Paulo. Ou seja, aquele cara que procura um recurso de nuvem mais em conta, mais barato, ele não precisa fazer o deploy nos Estados Unidos como os nossos concorrentes. Ele pode fazer em Santiago com menos da metade da latência. Né? Então, a gente tem aplicações até de ERP que estão rodando no Chile e estão rodando bem, satisfatoriamente, com o cliente satisfeito. Né? Então, nós temos a conectividade global da Huawei, o suporte local e o compliance completo também. No Brasil e no Chile, nós temos, em cada uma dessas regiões, né, no México também, uma zona de disponibilidade. Em novembro, a gente vai inaugurar a segunda zona de disponibilidade no Brasil. Eu estou até antecipando para vocês, vai ser próximo ao nosso aniversário, né, o primeiro ano de operação aqui no Brasil, e no Chile também. E essa semana a gente está comemorando 1 ano de operação na América Latina, que é 1 ano de inauguração da nossa região de Santiago, no ano passado, que nós fizemos um evento lá no Chile. Tá? Então, outra coisa que eu queria falar para vocês, nós temos uma empresa de game, que está rodando já, a gente ainda não anunciou publicamente, mas eles fizeram todo um teste de latência nessas 3 regiões da América do Norte, da Cidade do México, de Santiago e de São Paulo, e conseguiram homologar a nossa rede, né? Então a nossa conectividade entre as 3 regiões, para rodar esses jogos importantes dela. Esse anúncio vai ser feito, é uma empresa grande de games global, que vai rodar os principais jogos em nuvem utilizando a nossa infraestrutura da Huawei Cloud. Não só de cloud nossa, mas também alguma coisa de hardware on-premise também. Tá? Passando para a próxima página, eu gostaria de falar para vocês sobre o nosso compliance. Então, todas as nossas regiões internacionais passam por rígidos controles de compliance e de segurança da informação. Então, se vocês pegarem a nossa região aqui do Brasil, o data center sempre vai ser um data center Tier 3, inclusive, de operações, com todas as certificações locais aqui. Então, eu falo de ISO, de SOC 1, SOC 2, SOC 3, CSA, PCI, são alguns exemplos de certificações que a gente tem aqui na região de São Paulo e, obviamente, nas demais regiões globais também. Para maiores informações depois, a gente tem na página da Huawei Cloud todas as certificações globais nossas à disposição para vocês consultarem. Né? Sobre serviços, aí entra muito o nosso parceiro, que é a X4B. Né? Então,
O que a Huawei Cloud consegue entregar em termos de serviço? Primeiro, da esquerda para a direita, ferramentas de migração, né? Então, ferramentas, metodologias e experts que fazem essa migração tanto de on-premise, de nuvem privada ou de nuvem pública para a Huawei Cloud. Na próxima página eu vou até falar sobre esse serviço especificamente, né? Serviços de gerenciamento de eventos. Então, dentro da Huawei Cloud já a gente tem diversas ferramentas que fazem a gestão desses recursos de nuvem, né? Como o CloudEye, por exemplo, que verifica se os recursos estão ok, como o CloudTrace, que faz a verificação de todas as operações na nuvem, né? Além disso, os planos de suporte. Então, como todo provedor, a gente tem planos de suporte dentro, disponíveis para os nossos clientes, com os mais rígidos, como é que se diz, com os mais rígidos níveis de SLA, né? E, por fim, também serviços de experts. Se você está no suporte plan Enterprise, por exemplo, né, que é a última camada, a Huawei Cloud disponibiliza um TAM, né, o que a gente chama de Technical Account Manager, um cara de pós-venda que vai ficar dedicado a atender esse cliente ou esse parceiro, né? Então, o nosso suporte de primeiro nível é uma central global, né, que fica, obviamente, lá na China, porém, o nosso próximo nível já é aqui na América Latina, no México, com profissionais que falam português, inclusive, né? Além de nós termos toda uma camada aqui no Brasil que faz todo o acompanhamento desse pós-venda, dos tickets que são abertos e até o fechamento deles. Sobre migração, eu queria falar aqui do SMS, né? Então, se você já tem hoje uma infraestrutura em nuvem e precisa fazer uma migração, o SMS é uma ferramenta que proporciona essa migração de ambientes físicos, né, que a gente chama de P2V, e ambientes virtualizados, que é o V2V, em servidores físicos x86, em nuvens privadas, em nuvens públicas, para a Huawei Cloud, né? Então, dependendo do cenário, a gente faz uma migração em nível de arquivo ou em nível de blocos, né? Não vou entrar muito em detalhes para vocês, mas essa ferramenta de migração, ela está tendo muito sucesso em migrações de máquinas de outros provedores de nuvem para a Huawei Cloud e também de ambientes on-premise para a Huawei Cloud. Inclusive, a X4B já está experiente nesse tipo de ferramenta, né, nessa ferramenta especificamente do SMS e também na migração, né, na criação de novos ambientes dentro da Huawei Cloud também. Então, eles já têm profissional certificado, profissionais que já estão extremamente dedicados em entender a Huawei Cloud e se especializar cada vez mais também com o nosso suporte, né? Então, a Huawei Cloud é uma nuvem no Brasil para o Brasil. Primeiro porque é local, né? A gente tem regiões locais aqui na América Latina. Então, volto a dizer, São Paulo, Cidade do México e Chile, nesse círculo de baixa latência. O pagamento em reais, apesar do recurso da Huawei Cloud, eu vou mostrar a calculadora para vocês, ser dolarizado, nós fazemos uma invoice da Huawei do Brasil para o cliente ou para o parceiro, no caso aqui, para a X4B fazer a revenda dessa nuvem, né? E isso já inclui PIS, COFINS e ISS. Então, o risco fiscal ou o ônus fiscal de ter que recolher o imposto por fora, a gente não tem na Huawei Cloud. É uma nuvem inovadora, né? Então a gente consegue agregar aí a inteligência artificial, o 5G e a nossa capacidade de edge computing para trabalhar em conjunto com a nuvem, em conjunto com o nosso ambiente de nuvem, e inclusive algumas dessas aplicações, principalmente o 5G, já rodando em infraestrutura virtualizada, assim como outras soluções de telecomunicações nossas. E, por fim, compliance, né? Confiável. Nós temos um white paper que nós desenvolvemos para atendimento à Lei Geral de Proteção de Dados, que, se eu não me engano, entrou em vigor hoje aqui no Brasil, né? Então, esse tripé, nós temos toda a confiança que a gente pode fornecer um serviço de excelência para os nossos clientes. Um dado muito interessante, a Huawei Cloud, em conjunto com a Telefônica lá atrás, começou em 2016 aqui no Brasil.
De 2016 até agora, 2020, 4 anos, nós não tivemos nenhuma falha, nenhuma intercorrência, nenhum período sequer de downtime na nossa plataforma. Então, é uma plataforma robusta e extremamente confiável, que vocês podem colocar aplicações de missão crítica, que ela não vai falhar. Tá? Alguns cases interessantes que eu queria mostrar para vocês agora. O primeiro deles é de um parceiro nosso, a Ramo Sistemas Digitais. Né? A Ramo, desculpa que esse slide está em inglês, gente, eu não tive tempo de traduzir ele, eu peço perdão aí pela falha, tá? Mas a Huawei está suportando aí a estratégia de SAP Business One da Ramo. Eles são uma empresa focada em ERP e CRM, baseado no SAP Business One. Né? Inclusive, nós somos muito fortes em aplicações SAP. A SAP tem toda a nossa infraestrutura, tanto de hardware quanto de máquinas virtuais da nossa cloud, certificada. Né? Então, é muito importante dizer que tudo que roda de SAP roda em cima de uma infraestrutura homologada por eles. Né? Então, a Ramo, como eles conheceram, eles acabaram nos conhecendo em um evento em 2018. De lá para cá, a gente começou o relacionamento, eles testaram a cloud, eles fizeram um estudo de caso para entender no provedor antigo que eles estavam, com o problema do dólar, com o problema do imposto, quanto que eles teriam de ganho migrando as soluções dele para a Huawei, né? E o porquê que eles vieram. Por causa da alta disponibilidade, escalabilidade, infraestrutura certificada pela SAP, segurança, o suporte técnico diferenciado que nós providenciamos para eles, e o custo também. Eles tiveram, em média, uma redução de 20% na infraestrutura, comparado com o provider anterior. Então, a Ramo, hoje em dia, tem mais de 550 máquinas virtuais na Huawei Cloud. Eu diria que já são mais de 600, tá? Porque isso já foi feito há alguns meses atrás. Aí. Eles já passaram de 600 máquinas virtuais. É uma infraestrutura bem robusta, né? Porque SAP a gente precisa de máquinas pesadas para rodar um ambiente HANA, por exemplo, né? Até no Business One, que é um ERP da SAP que é um pouco mais leve do que o S4, do que as outras tecnologias, mas eles estão extremamente satisfeitos e migraram praticamente tudo para a Huawei. Só em algumas regiões de um cliente dele que eles têm que fazer o deploy na Europa, que eles acabaram ainda utilizando o provedor antigo, porque nós não temos as regiões lá disponíveis e a latência seria muito alta. A Ramo, inclusive, tem alguns clientes de SAP Business One que estão rodando na infraestrutura do Chile e estão extremamente satisfeitos. Né? Então, não está tendo problema. ERP é missão crítica, precisa estar sempre disponível, precisa ter baixa latência e eles estão conseguindo utilizar no Chile, o que gera até uma redução de custos maior ainda. Outro caso que eu queria falar para vocês é o da Fermentec. A Fermentec é um cliente do agronegócio, né, da indústria sucro-alcooleira. Eles ficam em Piracicaba e atendem todos os grandes produtores de etanol e açúcar aqui do estado de São Paulo e do Brasil. A Fermentec tem um produto que eles fazem toda a análise microbiológica em laboratórios deles, né, do ciclo de fermentação da cana, para saber a eficiência da destilaria de etanol, a eficiência da produção de açúcar, quantos metros quadrados de álcool, né, e eles estavam tendo um problema, né, que eles não conseguiam fazer um modelo ágil, preditivo, de quando seria o melhor momento através das análises deles para fazer a destilaria do álcool e de concentrar todos os dados das análises que eles tinham nos dispositivos, né, e nos laboratórios deles. Então, através de um parceiro nosso, né, eles fizeram essa solução de Big Data, né, utilizando o MapReduce, que é o Hadoop, utilizando o banco de dados relacional e algumas outras soluções combinadas, inclusive o dashboard, né, que é o Superset, que também está no nosso marketplace, e conseguiram ter um resultado muito satisfatório em um piloto que eles fizeram com um dos clientes deles. Tá? Eles têm clientes grandes, inclusive, por exemplo, a Cosan é cliente deles, todas essas grandes usinas aqui em São Paulo. Né? E com os serviços, eles fizeram essa ingestão, armazenamento, organização de dados, tem esse produto pronto que eles vão lançar comercialmente agora. Né? Então, a Fermentec é um caso
bem legal, bem interessante do nosso stack de Big Data. Nós temos outros maiores que a gente vai estar divulgando também, né, aqui no Brasil, com relação a Big Data. Então, esses eram os dois cases que eu queria falar para vocês de sucesso que nós tivemos aí recentemente, né? Um com um parceiro de SAP e o outro de Big Data, tá? Sobre a Huawei Cloud, eu queria mostrar para vocês um pouco agora o que é a página da Huawei Cloud, mostrar um pouco a calculadora, né? Então, eu vou dar um switch aqui na página. Então, essa aqui é a página inicial da Huawei Cloud. Então, a nossa URL, né, a huaweicloud.com, né? Então, tem os idiomas aqui, né, em português, inglês, espanhol e mandarim, né, da Huawei Cloud Internacional, né? Então, essa é a cara da nossa console, onde a gente mostra um pouco sobre o que é a Huawei Cloud, quais são os produtos disponíveis, dentro de todos as sub-áreas, né, com armazenamento, computação, rede, banco de dados, segurança, inteligência empresarial, né? A parte de solutions também, né, todas as soluções que a gente pode colocar, tá vendo aqui, o SAP na nuvem, por exemplo, é uma das principais, aí gaming também, eu comentei para vocês dessa empresa de gaming que está entrando aqui para usar a nossa infraestrutura, né? Marketplace, área de parceiros, então tem vários domínios aqui, né? A área de estudos, onde a gente pode ter os trackings para as nossas certificações, né? Para aprender um pouco sobre quais são os produtos e as soluções, né? E essa parte de preços, a gente clica em calcule a sua economia, entra na calculadora. Então, nós temos uma calculadora de preços pública também, né? Então, a calculadora da Huawei Cloud, você pode selecionar todas as regiões, né? Aqui está no serviço que é o ECS, Elastic Cloud Server, que é a famosa máquina virtual, né? Então, você seleciona uma família de máquinas, por exemplo, ela vai pedir aqui quantas CPUs virtuais, quanto de memória, qual o sistema operacional, então a gente põe um Linux aqui, não coloca a rede, e vai entender, por exemplo, em um mês de consumo, quanto que vai custar esse recurso. Então, dá para fazer toda a parte de previsibilidade de gastos, né? Quanto que vai gastar com cada um dos recursos da Huawei Cloud nas diferentes regiões. Eu selecionei São Paulo, mas a gente tem aqui, tá vendo? Hong Kong, Bangkok, Singapura e as regiões da China, né? Além de México, Santiago e São Paulo, tá? Outra coisa também que eu queria mostrar para vocês é da console, né? Então, você clicando aqui em login, você vai entrar nessa página, e essa página aqui é a console da Huawei Cloud, é onde você vai fazer a gestão dos seus recursos, é onde você vai subir as suas máquinas, vai criar todos esses recursos. Não necessariamente você precisa fazer isso na console, você pode fazer por linha de comando, pode fazer por script, utilizando Terraform, utilizando ferramentas de automação também. Inclusive, a Huawei Cloud está conectada no mercado a algumas plataformas multinuvem também. Eu estava tendo uma reunião prévia a essa, que a gente estava falando de uma solução que chama Morpheus, né? E eles integram a Huawei Cloud dentro de uma plataforma multinuvem. É bem legal, que a gente chama de Cloud Service Broker, né? Então, aqui está vendo, tá a lista de todos os serviços, né? Se a gente abrir aqui no ECS, ele vai entrar numa página de configuração da máquina. Essas são as regiões disponíveis. Tá vendo? 5 regiões na China, 3 regiões como a P, que é a Ásia Pacífico, uma que é AF, que é África, né, Joanesburgo, e 3 em Latinoamérica, México, São Paulo e Santiago. Tá? Então, aqui eu entrei na região de São Paulo. Se eu clicar aqui em Elastic Cloud Server, ele já vai abrir uma página na console para eu configurar a minha máquina, né? Não vou entrar nesses detalhes aqui, porque não é o foco aqui do webinar, né? Talvez a gente tenha outras sessões que a gente possa falar um pouco mais, né? Eu estou planejando com a X4B da gente falar um pouco sobre Kubernetes, né? Sobre Docker, sobre a parte de plataforma da Huawei Cloud, né? Então, tá vendo aqui, ó, é um pay-per-use em São Paulo. Eu vou definir aqui, tem alguns flavors que estão sold out, tá vendo? Nessa família C, vamos na S aqui. Né? Então, aqui você seleciona o sistema operacional dessa máquina.
e por aí vai, né? A versão, até você chegar lá na frente e configurar sua rede e subir essa máquina, ela vai ser criada em entre 30 segundos e 1 minuto, você vai ter a chave de login para essa máquina já. Tá? E aqui embaixo ele vai falando também quanto vai custar por hora em dólares o recurso. Ok? Então eu vou voltar agora no PPT, compartilhar ele de novo aqui. Né? Bom, gente, para encerrar, né, e abrir agora para perguntas, que é o principal aí, tirar as dúvidas de vocês, eu gostaria de falar de algumas ações que a Huawei vem fazendo aqui no Brasil, né, durante a pandemia. Uma delas, a gente está com o dólar congelado até 31/12 de 2020. O dólar congelado em R$4, né? Então, tem algumas condições aqui, isso a gente mandou para todos os clientes e parceiros. Essa promoção está valendo do dia 1º de julho até dia 31 de dezembro, né? Ou clientes ou parceiros, ou clientes de parceiro, então os clientes da X4B, obviamente, também têm esse benefício, né? O dólar americano PTAX, estando até R$4, óbvio, a gente vai cobrar o PTAX. Então, se o dólar chegar a 3,80 daqui a um mês, o dólar será 3,80. Se o dólar americano chegar até 5,80, de 4 até 5,80, a taxa de câmbio é fixada em R$4. Acima de 5,80, a gente vai aplicar um desconto de 30%. Né? Então, se o câmbio aqui no Brasil explodir, a gente garante 30% de desconto. Então, são essas as condições que a gente colocou, principalmente por causa da pandemia, por causa do decréscimo de receita de muitas empresas, né? Então, a gente teve o dever aí de fazer alguma coisa para que os nossos clientes tivessem o mínimo de previsibilidade nos custos, né? Então, isso, obviamente, até dezembro a gente vai ver como que vai revisar, se vai fazer igual, se vai melhorar um pouco em janeiro ou não, mas tudo indica que a Huawei vai continuar aí fazendo o que for possível para que os clientes finais dela, né, o que os parceiros tenham essa previsibilidade de custos, né, entendam e não estejam tão suscetíveis assim a variações cambiais. Tá? Então, dólar congelado até 31/12, né, então todo consumo até 31/12 na fatura de janeiro vai ser ainda a R$4. Né? Então, tudo que for consumido até 31 de dezembro e for faturado em janeiro vai estar valendo os R$4. E também uma condição especial aí para quem quer, né, quem estiver realmente a fim de se juntar à Huawei Cloud. Né? Então, primeiro, se você é novo na nuvem, a X4B e a Huawei Cloud tem um cupom especial para você. Então, a gente tem $500 para usar com qualquer recurso sob demanda. Tá? Então, nesse início de jornada, a gente apoia com um cupom de $500. Né? Então, $500 dá para fazer muita coisa. Dá para fazer um teste, dá para fazer uma prova de um conceito, por exemplo, para entender, deu certo? Vamos seguir com a nossa jornada na nuvem. Aí eu dou uma pista para vocês, depois a gente negocia mais alguma coisa. E se você já utiliza outro provedor, além do cupom de testes de $500, que a gente mantém também, a Huawei Cloud garante a migração gratuita. Ou seja, durante a sua fase de migração, todo o consumo que for gerado, a gente vai isentar esse consumo de você. Tá? Então, isso previne muito, por exemplo, quando você está migrando de um provedor para o outro, você ainda está pagando o outro provedor. Então, não faz sentido, nessa migração, o recurso da Huawei Cloud ser cobrado. Tá? Gostaram? Criem já a sua conta na Huawei Cloud. Então, entre em contato através do Rômulo, né, com o seu gerente de negócio também da X4B e receba o seu convite especial para criar essa conta. Tá? Então é isso, gente. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado aí por vocês me escutarem por esses 36 minutos que eu cronometrei aqui. Né? Agora eu queria saber se vocês têm perguntas, comentários, ameaças, que eu estou aqui disponível para ajudar vocês.